Bom dia, mais um dia na presença do nosso Deus, amém? A palavra de Deus diz assim hoje: e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Aqui fala dos reis magos que sentiram a presença de Deus, que sentiram o nascimento dessa criança que seria o rei dos judeus, o rei dos reis. Bom, irmãos, o que essa passagem da Bíblia quer nos dizer? Que aqui estava nascendo a esperança para a humanidade. Aqui estava nascendo o nosso Senhor Jesus. Aqui estava nascendo o homem que seria o homem mais perfeito do mundo. O homem o qual não haveria nenhum pecado, nenhuma acusação. O homem que nasceu com um propósito de morrer pela humanidade, pelos seus pecados, pelos meus pecados. Nesse momento estava nascendo uma criança com o poder de tirar o pecado do mundo. Naquele tempo, irmãos, o pecado era absurdo, como nos dias de hoje. Tudo que você pode imaginar de errado acontecia. Todo tipo de maldade, todo tipo de crueldade, assaltos, mortes, decapitação, mutilação, enfim, toda a maldade, pecados sexuais, enfim, todo tipo de pecado acontecia naquela época e em grande quantidade. E naquele tempo, as pessoas, os religiosos daquela época, quando as pessoas vinham dizer a elas que tinham pecados, os sacerdotes, eu pequei, eu tenho pecado, eu fiz, eu aconteci, eles matavam um animalzinho em sacrifício a Deus para tirar o pecado daquela pessoa, né? Então, todo ano eles se encontravam em um determinado lugar para tirar o pecado do mundo. E algumas pessoas também levavam esses animais e sacrificavam pelos seus filhos, pelos seus parentes. Enfim, para redimir o pecado havia de ter o sangue. Alguma alma, um animal deveria ser sacrificado e derramado o sangue para que o pecado fosse tirado. Só que o pecado aumentou tanto que já não tinha mais condições de matar tanto animais, porque era mais pecado do que o número de animais que existia. E Deus, a sua infinita sabedoria, só teve que fazer algo pela humanidade e resolveu sacrificar o seu próprio filho, que estava no céu com ele. Imagina uma cena dessa. Diz: meu filho, você vai ter que ir para a terra, nascer como um homem, viver como um homem e morrer por eles. Ser sacrificado pela humanidade para tirar o pecado do mundo. Imagina isso. Desculpa. Tenta imaginar essa cena. Tenta imaginar essa situação, um pai mandando o filho morrer por outras pessoas. Pessoas que fazem tudo errado, pessoas que fazem só coisa errada, e tu vai mandar o filho morrer por essas pessoas. Então, irmãos, é dessa forma. Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele sacrificou a si mesmo por nós, para que em nós não encontrasse acusação alguma, para que nós não sejamos escravos do pecado. E ele morreu e viveu para tirar o pecado do mundo, para que você seja livre, liberto do pecado. Aí você deve pensar: mas eu sou tão bom, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Não... Irmãos, pecado significa ir contra a palavra de Deus. Se você conhece as Escrituras e anda no caminho certo, conforme as Escrituras, você está com Deus.
Se você não conhece as Escrituras, você não anda conforme a palavra de Deus, você está contra Deus. Parece uma coisa meio radical, mas é assim. Por que que é assim? Porque houve um tempo que existia um anjo no céu, que era o príncipe no céu, que adorava a Deus, que tinha todo o poder de louvor, de música. Era um anjo muito importante. E esse anjo quis ser igual a Deus e acusou Deus de ter anjos adorando, porque eram obrigados a adorá-lo. Não tinha outra opção a não ser adorá-lo. Então ele acusou Deus de fazer com que os anjos existentes adorassem por obrigação. E se rebelou, dizendo que ia ser maior que Deus, e convenceu um terço dos anjos a fazer a mesma coisa, a se rebelar contra Deus. E Deus viu que naquele coração havia maldade, expulsou aquele anjo, e um terço dos anjos do céu expulsou, jogando na terra. E hoje esses anjos, que são demônios hoje, vivem na terra tentando de tudo se igualar a Deus, fazendo você pecar, fazendo você errar, para que ele seja igual a Deus. Então ele proporciona coisas para vocês muito boas, coisas saudáveis, coisas que você acha maravilhoso, coisas gostosas, com sensualidade, prostituição, tudo isso ele proporciona, porque daí você está adorando ao mal. Quando você assiste um filme pornô, quando você escuta um funk, quando você vê uma menina de shortinho, desejo, quando você trai, quando você mente, você está adorando o mal. Pelas suas atitudes, pelos seus atos, você adora Satanás. E isso é o propósito dele. E quando você passa a conhecer a palavra e fazer as coisas certas, você passa a adorar a Deus. A sua atitude, o seu comportamento, o seu sentimento de agradecimento pelas coisas que você tem, você passa a adorar a Deus. Então, a grande diferença está aí. Quando você adora a Deus, você pertence ao reino do céu. Quando você aceita Jesus no seu coração como o único Senhor e Salvador, o sacrifício de Deus passa a viver em você. Você se torna uma pessoa purificada, santificada, porque o sangue de Jesus está sobre você, porque você reconhece o sacrifício de Jesus, você reconhece o sacrifício daquele menino que nasceu para reinar, para libertar o mundo. Você reconhece que Deus nasceu como homem e se sacrificou por você. Quando você reconhece isso, você reconhece a sua própria salvação, você reconhece a sua libertação, você reconhece a sua purificação, você reconhece que você é filho de Deus Altíssimo. Aí quando você não faz isso, você não conhece a palavra, você não busca, você não ora, você não sabe quem é Jesus, você não sabe por quê, para quê, nada, você é contra Jesus. Amém? Imagina o seu time de futebol. Você escolhe lá, ou você torce para um ou torce para outro. Não tem como você torcer para dois times. Você não tem dois times, você tem um time, né? Então você escolhe um time e torce para aquele time. E por aquele time você faz tudo. Você fica horas na frente da televisão, você bota o uniforme daquele time, você fala sobre aquele time, você torce pelo aquele time. E a mesma forma entre o bem e o mal. Ou você é do mal ou você é do bem. Se você é do bem, você torce por Jesus, você glorifica o nome de Jesus, você ora a Jesus, você aceita Ele na sua vida, você aceita Ele no seu coração e você vive para Jesus. E quando você não aceita Jesus, você não reconhece Jesus, você glorifica, você exalta o nome do mal. Então, pense bem, aquele menino que os magos estavam procurando era uma criança que tinha nascido naquele momento, mas nasceu com um propósito, de envergonhar o mal que existia no mundo, que para envergonhar o rei desse mundo. Desde aquele tempo, irmão, existe um rei nesse mundo, o nome dele se chama Satanás. É o que governa, o que faz as pessoas errarem, o que faz as pessoas tropeçarem, o que faz as pessoas fazer tanta maldade. Ele é o rei desse mundo.
Amém? Então, medite nisso, pense nisso e entregue a sua vida para Jesus. Seja uma pessoa salva, uma pessoa melhor. Viva em paz, viva em alegria, em harmonia, viva em santidade. Que Deus abençoe seu dia. Beijo no seu coração.